está muito assim, preocupado e ainda ligado lá fora. Mas depois da palavra, da oração, dos louvores, o Espírito Santo muda tudo. E aí, essa obra que Ele faz, te capacita para servir melhor o Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu não ouvi? Amém. Amém. Se você tiver uma Bíblia na sua mão, você acompanha. Se você não tiver, a Poliana vai colocar ali, e o Espírito Santo vai te dar sabedoria para você ouvir e entender a palavra de Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, glória a Deus. Ô Bruno, desliga para mim esse ventilador, faz um favor aqui, senão eu não consigo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Hoje, irmão, a gente classifica muito esse culto de quarta-feira como ensinamento, não é? É ou não é? Ensinamento. Então, eu penso assim comigo, nada mais correto e certo de nós começar por aí, né? Viver o que nós falamos. Se nós falamos que é culto de ensinamento, tem que ser culto de ensinamento. E o ensinamento vem de mim, vem do pastor, vem de quem? Vem de Deus, vem do Espírito Santo. Nós só somos um portador, nós só somos um instrumento na mão do Senhor, né? E aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, Jesus, ele dá um ensinamento aqui. E esse ensinamento é importante. Ele é tão importante porque ele é a base. Ele é a base do cristão. Ele é a base daquele que se diz crente, daquele que se diz cristão, discípulo de Jesus. Ele é a base. Sem essa base, tudo que você fizer na sua caminhada de cristão não está certo. Você pode cair em qualquer momento, você pode escandalizar a obra de Deus em qualquer momento, você não vai dar fruto com perfeição, porque você não tem a base. Então nós temos que entender esses princípios de Deus para a nossa vida como um cristão, amém? No versículo 1, diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando, aproximou-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurado sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Olha que palavra que o Senhor nos dá agora para nós aprender o que Ele está dizendo aqui. Aqui, irmão, o cristão, aquele que aceitou Jesus, ele tem que ser pobre de espírito. Pobre de espírito. Porque se eu não for pobre de espírito,
eu não vou conseguir enxergar a necessidade espiritual do meu irmão. Eu não vou conseguir enxergar. Eu não vou conseguir sentir as necessidades espiritual do meu irmão. Então, tanto a minha quanto a do meu irmão, do meu próximo, do povo que aceitou Jesus, eu não vou conseguir. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e entendemos aqui que ele está falando, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. É aquele que ele é necessitado da palavra, ele é necessitado da salvação. A salvação, ela veio para os pobres de espírito. E quando nós olhamos para essa palavra, nós vemos que essa palavra, ela não mostra o exterior nosso, ela mostra o nosso interior. Ela manda que nós olhamos para o interior das pessoas. O interior, aquela parte que você consegue ver pela fé, pela palavra de Deus, pelo entendimento da palavra de Deus, que sem Jesus, seja rico, seja pobre, seja milionário, seja quem for, ele não entra no reino do céu. Se ele não tiver uma posição de pobre de espírito, ele não pode nem ver o reino do céu. E a gente consegue ver pessoas ricas e pobres de espírito. E a gente consegue ver pessoas pobres e ricas de espírito. Sabia? Quando você olha para a palavra de Deus, você consegue ver esses dois lados. Aquela pessoa que se diz rico de espírito, eu já conheço esse sermão aí. Eu já sei. Eu já li a Bíblia. Eu já conheço. Ele se acha que sabe tudo. Ele acha que, Deus, fica aí e eu estou aqui quem manda é eu, aqui quem governa é eu, aqui do meu jeito, aqui eu que dito a regra. Ele esquece que aquele que é pobre, ele tem um Senhor sobre ele. Ele tem um rei, um Senhor, um Deus sobre a vida dele, um Deus que tem as suas ordenanças, tem os seus mandamentos, tem os seus princípios, tem a sua regra. As veredas do Senhor não são as nossas. E em todo o tempo, antes de nós falar alguma coisa, antes de nós tomar uma atitude, nós temos que consultar a Deus pela palavra de Deus. Jesus, ele falou dessa maneira para os fariseus. Ele diz assim, para os judeus lá da época, ele diz assim, se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos, e aí vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Então, permanecer na palavra. Mas permanecer na palavra em que sentido? Só falando dela? Só conhecendo teoricamente? Não, irmão. Quando o Senhor Jesus diz permanecer na palavra dele e sereis meus discípulos, é nos dois sentidos, e os dois sentidos é tão importante quanto um e o outro. Porque veja bem, como que eu vou permanecer na verdade se eu não conheço a verdade? E como que eu vou praticar a verdade se eu não conheço a verdade? Então, e conhecendo a verdade, então eu tenho a chance de praticá-la. Conhecendo a vontade do Senhor, então eu tenho a oportunidade, tenho a autoridade, a ousadia de Deus para praticar ela. O privilégio, melhor dizendo, de praticar ela. E ser pobre de espírito é isso.
É você saber que eu preciso aprender isso, eu preciso disso. Senhor, eu preciso de entendimento para lidar com essa situação. Senhor, eu preciso de sabedoria para lidar com essa outra situação. E não na minha sabedoria, não no meu conhecimento, mas no conhecimento da palavra de Deus. Porque, irmãos, se o Senhor disse, permaneceis na minha palavra e sereis meus discípulos, então não te resta mais nada. Não tem mais nada o que fazer, é só permanecer. Tanto no ouvir, no conhecer, como no praticar. Um dia eu estava orando a Deus, já faz tempo, e eu falei para Deus assim, Senhor, o que eu tenho que fazer, Senhor? Sabe quando você sente que está faltando alguma coisa? E de fato estava. E eu pedindo para Deus, Senhor, está faltando alguma coisa, Senhor, e orando a Deus, eu não estou sentindo a presença do Senhor, porque a gente tem esse hábito, né, de querer sentir a presença de Deus. Mas nem tudo é só sentir a presença de Deus. É melhor obedecer e servir a Deus, embora que você não esteja sentindo a presença dEle, mas você tenha uma boa consciência, um bom entendimento que você está fazendo a vontade de Deus, do que sentir a presença dEle. E aí o Senhor falou comigo assim, o Espírito Santo chegou bem no meu ouvido, aquela voz tão suave no meu pensamento, ele diz assim, não te falta nada, só pratica o que eu te ensinei. Acabou a minha oração, acabou meus argumentos, não tinha o que falar para Deus, não tinha mais nada. Aí, irmão, entrou a parte difícil, Bruno, entrou a parte difícil, porque você ouvir a palavra de Deus, eu pregar é fácil, eu ler a Bíblia é fácil, eu dizer que eu leio a Bíblia, dizer que eu prego a palavra de Deus, que eu cerco alguém, evangelizo alguém, isso é fácil, isso aí é fácil, não é difícil. Mas eu viver a palavra de Deus em todos os requisitos que o Senhor manda, aí é difícil, porque confronta a nossa vontade, confronta a nossa sabedoria, confronta até mesmo o nosso eu, confronta todo o nosso ser, a prática da palavra. Por isso que Jesus, quando ele veio e começou a pregar o evangelho, as boas novas, e praticar, e mostrar como que faz, tanto ele ensinava, como ele fazia, para que todos visse e aprendesse, confrontou os fariseus, confrontou aquele povo religioso, porque eles eram o contrário, eles eram mestres para ensinar, bom para falar, mas na hora de praticar eles não praticavam. E aí o Senhor diz assim, né, no próximo versículo, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E essa base aqui, esse princípio aqui, irmão, o Senhor está dizendo assim, o meu caminho, na minha presença, caminhando por essa terra terrível, você pode preparar para chorar. Começa já a preparar, arrumar um jeito de criar lágrimas aí, porque você vai chorar. Porque é assim, irmão, você chora. Você olha para o seu lado, alguém está precisando. Você olha para o outro lado, alguém está te perseguindo. Você olha para frente, tem muralhas e barreiras para você enfrentar. Você olha para a sua natureza, você vê o pecado cravado na sua carne, gritando para você fazer a vontade dela. Você olha ao seu derredor, está os demônios com os dentes reganhados. Por quê? Por que está ao derredor? Porque ao seu redor sempre vai estar um anjo de Deus te dando livramento. Então, o Senhor diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ele não está dizendo para nós se revoltar e brigar e xingar e questionar e murmurar. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, olha, esse princípio é muito importante na sua vida. Quando você vê a luta, quando você vê a necessidade do seu irmão, quando você vê a tentação, quando você vê a sua fragilidade, a sua imperfeição, você chora. Chora nos meus pés, eu vou te consolar. Chora. É isso. Essa base é muito importante para a nossa vida.
você foi rejeitado, você foi desprezado, você foi humilhado, você chora. É muito bom, porque está escrito: você será consolado. A Bíblia fala sobre isso numa parábola que Jesus ensinou, sobre o rico e o pobre. O rico, por sua vez, comia e bebia e se alegrava com todas as suas riquezas. O pobre, lá fora, desejava as migalhas que caía da mesa daquele rico. E o cachorrinho lambia suas feridas, e ele chorava, e ele sofria, e ele estava ali, naquela situação difícil, mas ele não se revoltou, ele só chorava. Ali ele ficou ali. Mas a Bíblia fala que morreu os dois. O rico foi para o tormento, o pobre para o descanso no seio de Abraão. E o rico pega e fala: Senhor, pede para Lázaro molhar o dedo na ponta da língua e pôr na minha língua, para refrescar do tormento que eu estou aqui. Aí o Senhor, o pai Abraão, pega e fala assim: lá na terra você teve a sua regalia, lá na terra você comia a hora que você queria, bebia e dormia e tinha todo o conforto. E o pobre pagou preço lá. Lá ele não roubou, preferiu ficar pobre. Lá ele não enganou, preferiu ficar pobre. Ele não passou por cima de ninguém, ele não pisou em ninguém, preferiu ficar pobre. Mas agora ele chorou, mas não arrumou uma arma para matar ninguém. Ele chorou, ele passou difícil, mas ele permaneceu pobre. Agora ele tem o seu consolo aqui. Agora ele é consolado e tu atormentado. Olha para você ver. Agora ele é atormentado e o pobre agora consolado. Então, o que a palavra de Deus está dizendo? Porque ele tinha uma base, ele tinha um princípio, ele tinha uma palavra. Não tem problema, eu sofro, eu ralo, eu vejo a irmã vindo lá de longe, que é longe, né, de lá aqui, com chuva, a irmã, mas o que é isso? É fome e sede da palavra de Deus. E às vezes a gente chora, não chora com lágrima, mas você chora com a situação, com a dificuldade da vida, mas não desiste. Você está nos pés do Senhor. Uma coisa que nós temos que aprender, irmão, que o choro é diferente do ressentimento. É diferente. A pessoa tem um ressentimento, ele tem uma revolta no coração. E tem outra coisa também, a pessoa arruma desculpa. O ser humano arruma desculpa: eu não fui no culto por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. Eu não fui por isso, por aquilo. Mas a palavra de Deus está dizendo assim, bem-aventurado os que sofrem perseguição. Bem-aventurado, no versículo 10, bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça. Olha que coisa interessante, perseguição. E tem uma coisa que persegue nós, você sabe o que é? A nossa carne, o nosso eu, a nossa vontade. Ela nos persegue, ela nos faz sofrer, porque você rejeita a sua vontade para fazer a vontade do Senhor. Então aquilo ali confronta você mesmo, aquilo ali vai contra a sua vontade, contra os seus planos, contra os seus objetivos. E servir a Cristo é isso. Servir o Senhor é rejeitar tudo que você pode achar que é bom para você e aceitar a vontade dEle. Abraçar, tomar posse, sujeitar a vontade do Senhor. Aleluia. Versículo 5: bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Não tem jeito, irmão. Se nós não for manso, nós não vamos conseguir herdar a terra, a vida eterna, melhor dizendo, né?
Quando fala a terra, significa a vida eterna, as bênçãos, o galardão, né, do Senhor. Se nós não for manso, se nós não se encher de mansidão, porque é mais ou menos assim, você vai lá com toda aquela força que você tem, levanta aquela pessoa, conduz ele, e daqui a pouco você é desprezado, daqui a pouco você é até perseguido, mas você tem que aprender com a palavra de Deus, ser manso. Ser manso, eu ser manso com meu irmão aqui é fácil, é ou não é? Eu ser manso com quem é manso comigo é muito fácil. Isso aí é muito fácil. Eu ser manso com quem anda na mesma linha de raciocínio que eu, é maravilha, é fácil. Mas eu ser manso na hora que eu sou perseguido, eu ser manso na hora que eu sou contrariado, rejeitado, aí que eu quero ver ser manso. Se nós não tiver esse princípio na nossa vida, nós não vamos conseguir, irmão. Vai ser só escândalo, vai ser só decepção para o Senhor Jesus. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Fome e sede, é essa parte que é brabo. Essa parte aqui, irmão, João Batista, quando ele viu os fariseus, ele falou assim: raça de víbora, mostrai, arrependei-vos, e mostrai fruto de arrependimento. Fruto de arrependimento. Ele tinha sede, você tem sede e fome de justiça. É você não aceitar a injustiça. E tudo que está fora da palavra de Deus é injustiça. Ainda que você tenha uma boa vontade, uma boa intenção, ainda que você tenha tudo, mas se estiver fora da palavra de Deus, não serve de nada. Não serve de nada. A justiça verdadeira que Deus quer que nós viva ela, pratica ela, é na palavra dele. Perdoando, amando, compreendendo, suportando. É isso. Amar o meu irmão é fácil. Eu, quando eu vou na casa dos meus irmãos, eu abraço eles. Que gostoso que é abraçar o meu irmão. Quando eu vou na casa do meu pai, eu abraço ele, tomo bênção dele. Que coisa gostosa. Mas e quando a gente passa pela biqueira? Você sente alguma vontade de abraçar o nóia? Quando você chega um bêbado ali, você corre lá dar um abraço nele? E quando você sabe que o irmão pecou contra você, é fácil perdoar ele? Você vai lá, irmão, vim aqui te perdoar. Irmão, essa hora que é a hora de ver, é a hora que o Senhor... E engraçado que o nosso Deus é tão maravilhoso, Bruno, que Ele traz a situação, Ele cria a situação. Para quê? Para ver se eu e você vamos ser aprovados nas Escrituras. Mas tem que ser aprovado? Jesus foi provado? Até onde eu sei, ele foi. Ele foi para o deserto, o diabo tentou ele, tentou. E o que ele falou para o diabo? Sai daqui, diabo. Você é diabo, eu sou Deus. Você é perdido, eu sou salvo. Você não presta, eu presto. Ele falou isso para o diabo? Nenhum momento. Ele falou assim: está escrito. E citava a palavra. E o diabo tampando, como diz, escondendo o rabo para não se aparecer, e tentava ele de novo. Está escrito. E todas as vezes o Senhor Jesus falou: está escrito. Mas hoje, irmão, hoje está difícil, porque ninguém está falando mais, está escrito. Ninguém mais fala assim, ó, não, irmão, está escrito na palavra de Deus assim, assim, assado. Ó, está escrito. Mas falar a palavra, ele fala. Mas quando a gente fala, não, está escrito, eu vou praticar porque está escrito. Aí que dá.
Mas Jesus, ele olhou para a cara do diabo, ele não falou assim: você é chifrudo, você é o sujo, encardido, você não prestou para ficar lá em cima, nem presta para ficar aqui, você já está condenado. Não. Jesus não só falou assim: está escrito, meu pai falou para fazer assim, é assim, e eu tenho que obedecer aqui, está escrito. Nenhum momento o Senhor Jesus saiu da base que o Pai o colocou, que é a palavra. Nenhum momento ele deixou os princípios de Deus de lado e saiu na pancadaria com o diabo. Nenhum momento. Nenhum momento. Você não vê na Bíblia Jesus fazendo nada fora da palavra de Deus. E depois, no seu sermão, ele fala assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde, eu encontrarei descanso para a vossa alma. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas que jugo é esse? Que fardo é esse que é suave e leve? A palavra, irmão. Se permaneceu nela, você vai que vai. E sai na reta, capeta, porque eu estou na palavra. Quem vai levantar contra você? Quando o apóstolo Paulo fala assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está falando assim: se você permanecer na palavra, Deus é contigo. E quem será contra você? E quando alguém te condenar pelo seu passado, se é Deus que te justifica, se é Deus que te purificou, se é Deus que perdoa todos os seus pecados e apaga todas as suas iniquidades, todos os dias, todos os momentos, já pagou lá na cruz, e ainda confirma para você todos os dias: você é meu, e não tem quem arrebata da minha mão. Pronto. Se viver uma vida de cristão nessa terra, é mais ou menos isso aqui. Aqui é só uma rapinha que o Espírito Santo de Deus está me dando aqui. Mas começa aqui, irmão. Bem-aventurado os limpos de coração. Esse ponto também é muito importante. Se o nosso coração não ficar limpo todo o tempo pela palavra, quando fala limpo de coração, não é você pegar uma esponja e esfregar mais ou menos por aqui, não, ou beber um litro de detergente, não. É limpo de coração, é limpo pela palavra. É quando você examina o seu coração, tem a palavra, ela que limpa. Enquanto você permanecer na palavra, o seu coração está limpo. Mas enquanto você permanecer nas suas razões, nos seus princípios, nas suas vontades, esquece, irmão. Esquece que está faltando limpar. A minha razão é trapo de imundícia. A minha sabedoria é maligna e diabólica. O meu conhecimento humano não presta para nada. O diabo não usa contra eu ainda. Mas a palavra de Deus, ela limpa o meu coração. E aí, Deus olha e fala assim: isso é limpo de coração. Bem-aventurado os que praticam, bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificador, irmão. Todo tempo vai haver guerra, tanto dentro da igreja, quanto lá no meio de sua casa, quanto com o seu vizinho, quanto o seu amigo do seu serviço, ou até mesmo num passeio, numa viagem. Sempre vai haver confronto com alguém. Sempre você vai ver alguém entretado com o outro, querendo. Sempre nós vamos ver. Sempre. Não vai ter criança, adulto. Todo mundo sempre vai estar nessas fraquezas, nessas falhas. Mas Deus está falando assim: bem-aventurados os pacificadores. Não, irmão, perdoa ele, tem misericórdia dele. Lembra que o Senhor diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia um dia. E aí você vai por aí. Já viu quando você erra e você erra assim, e a pessoa já fica cara feia, já fica beiçudo, já fica... Eu admiro essa posição no pastor João. Aí você fala, alguém fala alguma coisa meio errada perto dele, ele dá risada. Não que ele ache bonito, ele não dá risada assim de achar bonito a pessoa, né, se escandalizar com palavra, com comportamento assim. Ele dá risada por causa do quê? Porque quando você tem um coração puro, você não se ofende, você não se aborrece.
quando você tem um espírito de pacificador, a Bíblia fala que um coração aquebrantado aformosia o rosto. Um coração saudável aformosia o rosto. Então nosso coração, pela palavra de Deus, todo o tempo ele está saudável, limpo, sem mágoa, sem rancor, sem ressentimento, sem nada, e todo o tempo você está rindo. E aí você pacifica tudo, porque você está alegre. Alguém está querendo agarrar outro na goela, calma aí, irmão, vem aqui, não sei o que, você acalma ele. Nada te aborrece. Aleluia. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Essa parte, irmão, ninguém quer, né? Ninguém quer. Você quer pregar o evangelho, você quer você quer estar no áudio dos elogios, da boa impressão, mas a perseguição ninguém quer. Alguém chegar para você, cara, e falar assim: mas para que você foi na igreja de novo? Ah, você é boba, com chuva, nessas estradas cheias de soco. Ô Bruno, tem uma igreja no Jardim do Vale que está cheirando aqui. Ah, Bruno, você é um mudo mesmo, né? Fica lá no Jardim do Vale, que é pertinho. Mas o princípio, você entendeu? Aí você olha e fala: mas peraí, o que eu estou praticando está na onde? Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça. Tem que ter uma causa, a justiça. Não, o Senhor Deus, quantas vezes eu fui daqui em Cachoeira, na Serra do Macaco, congreguei lá em Roseira, festinha, cantando pneu, rolamento estourado, parecia um avião no porta-mala, mas por amor às almas, por amor ao evangelho, para adorar o Senhor Deus que me salvou da perdição eterna, eu ia mesmo assim, e vou de novo, por amor do evangelho. Eu não estou nem um pouquinho preocupado com o que vai acontecer comigo. Ou você acha que os apóstolos não tinham essa mesma consciência, esse mesmo amor pela palavra de Deus? Ah, eles vão te matar. Aí quis ir lá para o meio da praça mesmo pregar. Olha, não vou chicotear você de novo. Desce o rei que eu vou pregar. Ó, você vai comer uma prisão, não tem problema. E não foi assim na vida deles? Mostra para mim que algum apóstolo, algum discípulo de Jesus foi coroado e colocado lá e todo mundo aplaudia. Não tem nenhum. Todos foram espancados e mortos, e esquartejados, enforcados. Todos. Mas hoje, Bruno, fala, então ali, ó, você não parar de pregar aí, eu vou entrar com o facão e vou picar você. Eu falei: então vem correndo que eu estou querendo subir para a glória. É isso. O evangelho é isso. Isso é o evangelho. E eu não estou nem aí. Pode matar eu a hora que quiser. Porque esse é o evangelho. Quando cataram pedra para apedrejar Estevão, numa das suas pregações, que estava convertendo milhares de pessoas, cataram pedra, ele olhou para o céu já estava aberto e Jesus já estava de pé, tipo assim: vem logo. Isso é evangelho. Agora, esse evangelho que eu não quero ficar aqui na terra, Jesus, fica aí que eu vou ficar aqui, tá bom demais assim. Isso daí, larga a mão disso. Isso daí não é evangelho. Isso daí não é a verdade. Isso daí é um rudimento mundano, coisa do maligno. E quantos não tem nem o cheiro desses princípios do evangelho? Não sabe nada da salvação, não conhece nada de Jesus Cristo. Por isso eu entendo, Bruno, que Jesus vai falar assim: apartai-vos de mim que eu não te conheço. Ah, mas não sei. Não te conheço. Não te conheço. Por quê? Nem vou falar por quê. É muita palavra que Jesus falou assim, vai falar para eles, que eles não praticaram, nem conheceram e nem quiseram conhecer, porque sabia que o evangelho de Jesus Cristo é cruz, é negar a si mesmo, é renúncia,
é sofrimento, é lágrima, é choro, é perseguição, é prisão. É isso. Se não tiver isso na sua vida, larga a mão. E a cada dia eu quero que o Senhor me guie nesse caminho. Cada dia. Porque aí então eu estou dentro da vontade de Deus. Esse evangelho que você vai ser rico, que você vai ser próspero, que você vai sorrir, que você vai andar por cima, larga a mão, irmãos, é coisa do capeta. Coisa do diabo. O verdadeiro evangelho é fornalha, é cova de leão, sabe? O verdadeiro evangelho é isso, é cruz para você. Mas depois tem a vida eterna. Depois você não vai chorar mais. Toda lágrima será enxugada dos seus olhos. Amém? Então eu deixo esses princípios. Aqui Jesus deu uma resumida, mas o Espírito Santo nos dá sabedoria para explicar esses princípios de salvação, de vida como cristão, de vida de cristianismo. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Antes de nós orar, aleluia, se você trouxe uma oferta, pega na sua mão, com muito